Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje trocar uma ideia sobre o BTLG. Mais um mês acompanhando o fundo. O BTLG que a gente já viu aí que tem aquela proposta de aquisição dos ativos do portfólio do Sari, né? São ativos, galera, que sim, só tem um ativo que cabe dentro do BTLG, né? Aquele galpão logístico. O restante, eles não vão entrar para dentro do portfólio. Eles vão entrar, mas vão ser vendidos assim que possível. A ideia do fundo em fazer essa movimentação é levantar caixa, né? O ponto principal dessa transação envolvendo o SAR é isso, é gerar liquidez para dentro do BTLG. Esse é o ponto principal dessa transação. Porque, cara, se o BTLG quisesse aquele galpão, ele ia lá e comprava o galpão e só, mas eles estão fazendo esse movimento para gerar liquidez. E também, né, como eu já comentei com você sobre essa movimentação, tem vários FOFs que compraram SARI lá na Bacia das Almas, então, para esse pessoal, o ganho vai ser absurdo, então isso que importa. E o cotista que comprou SARI acima de R$5, ele que se vire, né? Cada um com seus problemas. É mais ou menos isso que essa proposta, né? A proposta é muito ruim para qualquer pessoa que comprou SARI ali acima acima dos R$5, né? É muito ruim mesmo. O negócio vai destruir bastante valor dessa galera, mas paciência, né? A cota já tá no limbo, o fundo tá na situação, né, daquele jeito. A destruição de valor nem é tão, digamos, culpa do BTG, é culpa de fato do pessoal aí do Santander, né? Mas enfim, paciência. BTLG, que agora já está negociando acima de R$100, né? Deu uma animada aí a sua cotação. A distribuição do fundo estável em 78 centavos por cota, como a gente consegue ver, né? Já há alguns bons meses pagando 78 centavos por cota, entregando lucro de transações que ele realizou. Um ponto sobre essa questão do SARI, deve trazer também um lucro interessante para esse fundo, né? Por conta disso. Aqui o fundo pagando 78 centavos por cota. Dados gerais dele, é um fundo de, cara, 4 bilhões de reais, né? Patrimonial R$104, 385 mil cotistas, 78 centavos por cota, dividendo de 9,4, que tá muito bom pro fundo que é, pro tamanho e tudo mais, né? São 34 imóveis, tem 3 em processo de venda, vai ficar com 31, vai entrar o do SARI, o galpão que eles querem, vai ficar com 32. O fundo pagou 78 centavos por cota, um yield de 9,4%. Nesse mês ele recebeu o lucro aí da venda dos ativos do Feira de Santana e Guarulhos, que ele vendeu lá pro TRBL, né? E com isso o fundo tem hoje uma reserva de 67 centavos por cota. Na parte comercial, galera, não aconteceu nada. Não entrou inquilino, não saiu inquilino, paradão, um mês mais paradão. Aquele comentário sobre o SARI, a gente já comentou bastante sobre isso e tal. No final do relatório tem alguns pontos que a gente vai falar sobre essa questão do SARI, né? Estamos dependendo aí da aprovação dos cotistas do SARI da Assembleia para isso acontecer. Provavelmente vai passar, viu, galera? Como eu falei, tem uns FOFs aí que compraram, então, tipo assim, não terei muito o que fazer, né? Esses caras já foram consultados previamente, né? Aqui, o histórico de rendimentos e o guidance, né? Ele bota assim 2025, mas ele não bota qual mês de 25, então fica muito. Pode ser mês que vem, pode ser, né? Junho de 25, assim como pode ser dezembro de 25, então, tipo assim, esse guidance aí tem que dar uma ajustada, né? Ele coloca a previsão do primeiro semestre, né? Mas seria bom, né? Dar uma ajustada nesse gráfico, porque se você pegar cara, eu sou muito chato, né? Porra, é foda. Se você olhar a escala do gráfico, se é para acabar, se é um gráfico referente ao primeiro semestre, essa barrinha ela tinha que estar aqui assim, ó. Porque falta só mais um pagamento no semestre. Então teria que ter mais um pagamento aqui e morreu. Do jeito que tá aqui, pelo espaço que tem esse quadradinho e o espaçamento entre eles, cara, tem tranquilamente aqui mais uns 6 meses à frente. Essa é a impressão que dá. Pelo menos pra mim, eu sou chato. Eu bato isso aqui, eu olho e falo, tem mais 6 meses, né? Aquela coisa, a informação visual é muito mais importante do que está aqui textualmente, né? Enfim. Fundo gerou 70 centavos, o resultado dos imóveis, né? Aí tivemos uma receita eventual de 15 cents, que foi o lucro que ele recebeu. Ajustes, caixa competência, fluxo financeiro, que enquanto o caixa dele está rendendo. O resultado, 93 centavos, despesas do fundo foram 8, sobrou 85, pagou 78, a reserva que era de 60 foi a 67. Então deu uma reforçadinha aí nas suas reservas. Vencimentos de contratos para esse ano tem pouca coisa, revisional já tem um pouquinho mais, vamos ver como é que o fundo lida com elas. Reajuste das receitas nos próximos 3 meses, aí, contando maio, né, data base desse relatório, nós estamos falando aí de uns quase 30% da receita, né?
indexador desses reajustes vai ser o grosso pelo IPCA, setor dos inquilinos dos mais variados aí, contratos típicos e atípicos, fundo com a vacância desprezível. Hoje o caixa dele é de 610 milhões de reais. Ele tem algumas dívidas, algumas coisas que ele tem que pagar. O caixa fica de 471. Com a brincadeira do SARI, esse caixa vai a 1 bi 100, né? A gente vê aqui algumas evoluções e tal do fundo. Lembrar que esse fundo aqui, ele era o TRXL, né? Esse fundo era o logístico da TRX no passado. Os ativos dele, que não teve nenhuma mudança aí no mês, que a gente já conhece todos, né? Aqui os dois que ele recebeu a parcela, né? O Guarulhos e o Camaçari. Resumo dos ativos, com a área, com a participação, com a vacância, os principais locatários, cara, é empresa de um nível altíssimo, né? A alavancagem dele, a gente vê aqui, os CRIs, não é relevante. Tem umas parcelas a receber e a pagar até o final do ano, né? Nesse ano de 25 estava tranquilo. No ano de 26 tem parcelas aí que a gente tem que ficar atento com elas. Nos próximos vídeos a gente vai comentar sobre isso, né? Por isso que ele tá fazendo essa movimentação do SARI. Quem lembra, a gente pode até falar agora já, né? A gente pode até falar agora já de uma vez. Mas quem lembra quando ele comprou aqueles galpões, aquele conjunto de galpões? Pois é. Tem uma parcela aí boa que ele tem que pagar. Quer ver? É uma parcela boa. Eu tava até dando uma... Cadê? Fatos relevantes. Dando uma relida aí e tal. E aí tem uns negocinhos para do 26 aí que a gente tem que ficar sempre de olho, quer ver? Deixa eu ver se eu lembro qual que foi. Pra gente ver aqui. Não é esse não, viu, galera? Foi do ano de 24 ainda. Não tem nome os fatos relevantes, né? Aí complica a nossa vida. Ficar caçando um por um. GGC, não. Vai ter que ficar olhando um a um. Eu não lembro qual que é. São muitos fatos relevantes. Só pra gente. Acho que é esse aqui, quer ver? Aqui, ó. Essa aqui, ó. A segunda parcela aqui, ó. De 18 meses, que ele tem que pagar. De 614 milhões de reais. Né? 18 meses dessa data. Então. 25, 26. Por isso que ele tá fazendo a movimentação do SARI, né? É muito por conta dessa parcela aqui. Que não aparece aqui, né? Que ficou para 26. Então a gente vê a alavancagem do fundo. E é isso. Sobre o SARI, galera. Basicamente é aqui, ó. Fortalecer o caixa. O caixa ficar próximo de 1 bilhão, né? Para ele conseguir bancar essas obrigações sem maiores problemas, né? E a ideia dessa compra. Pro projeto do BTG, galera, isso é ótimo. Né? Isso é ótimo. Isso é ótimo, porque eles vão comprar um fundo que o patrimonial é 725 milhões de reais e eles vão comprar por tipo, menos de 500. Né? Menos de 500. Então tá aqui a estrutura de capital dessa aquisição. Né? Valor de mercado, valor de aquisição, 476, os imóveis, passivo, quanto que o SARI vale? 725. E eles estão comprando por 476. Você tem noção disso, cara? Quando o BTG, ele vai ficar só com esse galpão aqui, do Santander, que é um galpão de uns 80 milhões de reais. O restante, turma, desses 476, eu vou arredondar, 400 ele vai vender. Você tem noção disso? Né? Fora que assim, porque eu vou fazer um cálculo exato aqui, só pra vocês terem uma ideia. Ó, 476 menos o que tem de caixa, menos o que tem de caixa a receber, menos os fundos imobiliários, menos o galpão de 80 milhões. 216, né? Que é como se estivesse comprando aqueles imóveis
de lajes do SARI por esse valor. Porque o restante, o caixa ele vai ficar para ele, o caixa residual vai ficar para ele, e os fundos líquidos vão ficar para ele. E o galpão ele vai ficar para ele. Então isso tudo aqui vai ficar para ele. O restante ele vai vender. Então desses 823 milhões aqui de reais dos imóveis, 80 fica para ele. Os outros 753 ele tá vendendo, né? E aí, cara, se você botar o lucro que vai ter nessa brincadeira, vai ser absurdo. Nós estamos falando assim, o potencial de lucro pro BTLG muito alto. Muito alto mesmo, né? Muito alto mesmo. Estamos falando de um potencial de lucro assim, cara, coisa de tranquilo de mais de 100 milhões de reais, né? Dependendo do valor que ele pagar, que ele vender esses ativos. Então essa transação do SARI deve destravar muito lucro aqui dentro desse fundo. Então a gente vai aguardar para ver os próximos passos e tudo, mas tem muito potencial, beleza? Então é isso aí, galera. Valeu, tamo junto, até a próxima. Fui!